É para isso que a gente tem isso aqui, né. E para isso que existe educação, né. A educação é para fazer a gente andar e o cérebro funcionar. Oi, gente, estão aqui começando mais um Rodar Analisa. Dessa vez a gente escolheu o tema IDEB, que é essa avaliação externa da educação básica brasileira, que a gente meio que no Brasil, que dá de barato, que ela tá boa, que ela tá certa, e nós aqui vamos tentar problematizar um pouco essa história do IDEB, desse índice de desempenho, desenvolvimento educacional dos nossos alunos, mas à luz do Paulo Freire. Porque também brasileiro adora falar, Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire. só que concatenar A com B não faz, é isso que nós vamos tentar propor aqui. Então, como sempre, se você vem acompanhando, ou é a primeira vez que você está vendo o Rodar Analisa e gostar desse Rodar Analisa, lembre-se que nós temos um monte de canal. Nós temos no YouTube, nós temos no Spotify, nós temos no Instagram. Vai lá e se inscreva, porque com isso a gente vai criando uma comunidade, mas logo depois que você se inscrever, onde você se inscreve? No canal está escrito inscreva-se, aí você clica lá, depois está escrito inscreva-se. E aí tem um sininho, um ícone, né, no sininho. Ao você clicar no sininho, qualquer um deles, você passa a ser notificado quando a gente lança alguma coisa no ar, naquele canal. Também, divulga, o link desse programa, dos outros, do canal da Cultiva. Nós temos o Fala Rudá também, que é uma conversa que a gente faz com vocês, quando vocês postam perguntas no chat de qualquer um desses canais. A gente então vai colhendo essas perguntas e o Fala Rudá é uma conversa rápida sobre as perguntas que vocês fazem, sobre os temas, ou que a gente já falou antes, ou que você quer saber, que sabe que a gente trabalha educação, política, relações internacionais e daí por diante, né. E divulgue, divulgue, porque assim a gente cria uma comunidade grande de reflexão, uma comunidade progressista. Eu acho que isso é o que é o mais importante. Vocês sabem que na comunicação não é só informar, comunicação é diálogo. E tem muita gente por aí que fala que está fazendo comunicação e na verdade ele só fica despejando e a tua posição fica totalmente passiva. Nós queremos que você seja ativo e que ele converse com a gente, e aí é diálogo, né. Um fala, o outro ouve e retruca e assim a gente vai aprendendo, dos 2 lados, né. Mas então vamos voltar para o nosso tema, o IDEB. O IDEB, ele é uma avaliação externa que tem uma lógica nitidamente anglo-saxônica ou, se vocês quiserem, norte-americana ou estadunidense. Tem gente que não gosta que fale estadunidense, mas é mais correto, porque norte-americana pega o México também, o Canadá, né, então mas vamos lá. E aí, por quê? Qual é a concepção anglo-saxônica? A concepção anglo-saxônica é uma concepção racionalista e matemática, calculista, portanto. Ela é absolutamente objetiva. Há muitos estudos antropológicos, de relações internacionais também, que indicam que nós, latino-americanos, nós somos mais místicos e tendemos a ser mais filosóficos. Os anglo-saxões, eles não gostam dessa coisa de filosofia. Eles são absolutamente retilíneos, né, tipo A mais B tem que dar C. Se for para nós dá C mais ou menos, quase D, para eles não tem isso. Ou é C ou é D, não tem essa história. Então vamos transportar para a educação. A hora que eu transporto para a educação, significa o quê? Que para os norte-americanos, uma escola tem que ensinar para que todos os alunos que eles ensinam cheguem no mesmo padrão. A palavra-chave é padrão. Ou seja, por quê? Porque eles, no século XIX, principalmente na última década do século XIX, eles estão todos preocupados em padronizar a produção para poder vender um produto que em qualquer lugar do país vai ser a mesma coisa, ter a mesma qualidade. Então, isso significa que o Taylor vai desenvolver toda uma concepção de gestão, da produção e de mão de obra, para que os operários fossem educados ou adestrados a fazer os mesmos movimentos na fábrica, com uma especialização muito precisa, um movimento, isso é especializado, né, bater um prego, virar uma máquina, aquele tempos modernos do Charlie Chaplin, né.
para que no final a geladeira com aquela marca fosse igual em qualquer lugar do país ou do mundo que vendesse a geladeira. Na educação é a mesma coisa. A ideia dos tayloristas da educação no século XIX nos Estados Unidos era justamente você formar para a indústria. Tem algumas coisas muito interessantes que a gente não discute no Brasil. Por exemplo, por que que a gente repete só no final do ano? Porque no século XIX, até mais ou menos metade do século XX, as fábricas, as empresas só contratavam no final do ano, até fevereiro. Então você pode aqui no Brasil a gente fala: Não, porque ao a gente, repetir, a gente estimula o aluno a a estudar mais, né. "Eu nunca vi esse tipo de estímulo dar certo para adultos". Você já imaginou o professor cuja sala de aula não aprende, ele pega e perde o emprego, então ele volta e tem que dar de novo toda a aula, ou ele vai para os horários piores. Como é que eu punindo desse jeito uma pessoa para repetir o que ela fez, eu vou estar incentivando? Não tem lógica. Mas a gente fala isso. Na verdade não tem nada de incentivo. Porque se fosse incentivo, por que que a gente não repete em maio? Ou em junho? Por que que a gente não repete em outubro, né, Semana das Crianças, né? Dá de presente, repetiu. Porque não é essa a lógica do taylorismo. Como eles formavam para a indústria, a ideia era repetir ou passar de ano para ter um certificado, para ter emprego na fábrica. E eles pensam um tipo de trabalhador, que o Taylor tinha imaginado, que teria que saber as 4 operações da matemática, porque a indústria tem como o conteúdo mãe, que eles chamam, a matéria mãe, disciplina mãe, a matemática, e ele tinha que saber, dependendo do nível de exigência da fábrica, alguma coisa de física ou química, biologia, mas muito superficial, e ele tinha que saber ler. Não havia muita importância para os educadores tayloristas em saber escrever. Ninguém quer saber ele queria saber o que que ele pensava, o que que ele estava escrevendo, mas ele precisava saber ler para poder ler as apostilas e saber como lidar com uma máquina nova, moderna. E tinha uma outra área de conhecimento do que se chamava primário, aqui no Brasil chama Ensino Fundamental 1 hoje, mas se chamou primário também, e era primário porque ao final dos 4 anos estava preparado um operário. Ele também tinha que ser disciplinado, então tinha todo um desenvolvimento de psicologia comportamental, que tinha na educação básica dos Estados Unidos, século XIX início do XX. O Brasil copiou isso. A ideia é que chegasse numa evolução, daí que vem a seriação. Vocês podem achar: Não, só tem seriação na educação. não tem só seriação na educação. A seriação é taylorista. A ideia é o seguinte: o aluno fica quieto lá, ele é uma tábula rasa, não tem nada na cabeça, a gente vai colocando um monte de conteúdo que é básico, chama pré-requisito, né, para o segundo ano, que é base do segundo ano, base para o quarto, se ele passou todos os anos, está pronto, pode ir para a fábrica. Mas acontece que a gente não se desenvolve a cada 12 meses, nem intelectualmente e nem fisicamente. Você sabe qual é o tempo, é o ciclo de desenvolvimento humano? 3 anos, 3 a 5 anos, dependendo da faixa etária. Então, não tem por que a gente dar uma matéria por um ano. A gente tinha que dar uma matéria e desenvolver por 3. Porque o salto intelectual, físico e de comportamento, ele se dá a cada 3 anos na vida de um ser humano. Daí que vem a ideia de ciclo, que nós tivemos uma discussão no início do século XXI e depois abortaram, porque é mais fácil você controlar o que o professor faz com seriação, porque está tudo armadinho, né. Primeiro mês, segundo mês, primeiro ano, segundo ano. E aí o gestor fica só em cima se deu a matéria e quantos passaram, quantos repetiram. E aí vai ter aula de reforço, que é outra bobagem. Imagina, você deu uma aula que não deu certo, aí você reforça a aula que deu errado. O que teria que você fazer? Estudar por que que o aluno não se desenvolveu e mudar a aula. Mas tem tempo? Não, porque a escola virou uma fábrica. Não, tudo isso para dizer que o IDEB se baseia nisso. O IDEB define um padrão de aluno e faz uma avaliação sobre a distância que esse aluno está do padrão. E aí forma um ranking. O pessoal que criou o IDEB no Brasil dizendo, não, não pode ser ranking. E por que que eles falaram que não? Parecendo que eles são bacanas, eles não são. Por que que eles achavam que não podia ter ranking? Porque, evidentemente, uma escola de uma cidade pequena, na zona rural, como é que ela vai copiar o que uma escola numa metrópole, num grande centro urbano, que tem metrô, que tem não sei o quê, faz?
Não é porque deu certo numa escola do grande centro urbano que tem que ser copiado por todas as escolas do país. As condições sociais da família, os equipamentos que as escolas têm, e vice-versa. Não é porque deu certo lá numa escola rural ou indígena, você vai copiar a mesma estrutura, cultura, concepção para um menino hiperurbanizado que só fica no celular o dia inteiro. Você sabe, você que tem filho, sabe disso. A educação tem a ver com a característica da criança e do adolescente, e não com o manualzinho. Então, por isso que eles diziam que não era para ter ranking, mas eles fizeram ranking. E aí fica uma disputa de qual que é a melhor escola. E aquelas escolas que não vão bem, fica-se discutindo que o gestor e o professor não sabem da aula. E aí, dá-lhe aula de reforço. O que que é a aula de reforço que está no interior dessa visão do IDEB? A aula de reforço está baseada na teoria comportamental desenvolvida pelo Pavlov e depois mais mastigado ainda e ramificado no Skinner. Você deve falar, né? Que é isso, teoria comportamental? É quando você induz o comportamento. Você vai ver aí um trailer do Laranja Mecânica, é um filme muito interessante que mostra como que, hipoteticamente na Inglaterra não foi tão hipotético, mas vamos deixar que foi. Pessoas, punks, e já alguns movimentos de contestação mais agressivos, né, como que a polícia começa a adotar técnicas de quase tortura para vincular uma palavra ou um estímulo para a violência com uma dor física. Então assista o filme que você vai ver, né? O que que é a técnica da teoria comportamental? É o condicionamento do comportamento esperado. É um adestramento, não tem nada com desenvolvimento de inteligência. Então, você já deve ter visto professores que ficam contando piada na sala de aula, se veste de Maria Antonieta ou que canta musiquinha. Essa da musiquinha que eu acho que é o mais clássico da teoria comportamental. Você vai estudar mitocôndria e aí o professor começa a cantar uma música, mitocôndria, não sei o que, não sei o que. Bom, não estudou porcaria nenhuma. Você nem sabe direito o que é mitocôndria. Mas quando você vê lá na tua prova ou no teste a palavra mitocôndria, o que que você faz? Vai lá no teu cérebro, pega a musiquinha da mitocôndria e canta. E aí você vai cantando e vendo a letra. E vai vendo as alternativas. Bateu a letra da musiquinha com a alternativa, você faz um X. Veja, isso é treino para teste, mas não é desenvolvimento da inteligência e nem da autonomia. Porque no dia que você tiver um problema e a musiquinha não se encaixar com a alternativa que está na tua frente, você não sabe o que fazer. Aí você vai ter que ligar para o teu professor, pedir mais musiquinha para ele. Então, veja, no Brasil, por causa dessa concepção de avaliação externa, do padrão norte-americano e tal, a gente vai ter o IDEB idolatrado como uma técnica formal de avaliação dos alunos para correção dos erros. E aí nós também, lembra que eu falei no começo que a gente tinha que encaixar o Paulo Freire. O que que o Paulo Freire dizia sobre isso, mesmo ele não tendo vivido nessa época maluca que nós estamos vivendo, que tudo é IDEB ou é Enem, e avaliação e ENAD nas faculdades. O Paulo Freire dizia o seguinte: o ser humano é sempre inteligente. Ele tem dentro de si uma leitura da realidade que começa a ser subjetiva, mas ele vai racionalizando. Na conversa com os colegas, com os amigos, ele vai construindo uma lógica sobre aquele mundo. O que que a educação faz? Ele estimula essa conversa e organiza esse debate para que o estudante ele tenha consciência do que ele está falando, ele está avaliando, está analisando, e mais do que isso, ele tenha outros parâmetros, não um só, não é padrão, é múltiplas visões. Ele tem um cardápio para que ele possa ter referências para encaixando uma leitura do mundo que condiz com seus valores, mas que também tem um pouco mais de racionalidade e precisão no olhar. E com isso ele se vê nesse meio. A educação faz com que a gente não seja indolente, mas que a gente não destrua a nossa identidade. É diferente do padrão, que é indolente, eu canto musiquinha, nem penso, e eu sou levado a ser padronizado. Paulo Freire dizia o seguinte, que existe um tipo de educação que destrói o papel da educação. Ou melhor, tem um tipo de instrução que é inimiga da educação, que é o que ele chamava de educação bancária. O que que é educação bancária? É uma educação, falou de banco, né? Então nós vamos falar de cofre. Ele dizia que o educador bancário é aquele que acha que a cabeça da criança é um cofre vazio. E aí ele fica falando, como eu estou falando. Fica falando, 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 e o que sai da boca dele é como se fosse moedinha.
E essa moedinha vai entrando na cabeça do aluno, vai entrando na cabeça, quando chega no final do ano, ele está rico. Mas ele está rico do quê? Das ideias do professor, das ideias que ele falou. E o Paulo Freire dizia: "Isso não fala da vida do aluno, isso não faz o aluno refletir sobre a sua vida e sobre as suas escolhas, isso não faz o aluno se projetar e superar o que ele é hoje, isso acaba só induzindo o aluno a só ver o mundo pelo olhar do professor". Isso não é diálogo, isso é treino, training, que vem dos Estados Unidos, obviamente, essa concepção. Então, o Paulo Freire dizia: "Isso é educação bancária e destrói a cultura e a capacidade criativa e intelectual das nossas crianças, adolescentes do nosso povo". O IDEB é a educação bancária. Então vocês veem que a gente, às vezes, no Brasil, a gente adota certas tecnologias sem saber direito de onde ela vem, qual é o princípio dela, e vai achando, porque a gente gosta quando fica organizado, né, tudo fica nacionalizado, um país tão grande, fica mais certinho, o que que a gente tem que fazer, qual é o papel do diretor, o papel do professor, o papel da secretaria, então fica tudo arrumadinho, como se fosse uma engrenagem, aquele lá do filme do Charlie Chaplin que eu já falei, e a gente acha que assim fica mais tranquilo, só que dá errado. Os alunos continuam sem ser alfabetizados, porque eles não entendem o que que é aquelas letrinhas que o professor fala: "B mais A dá ba", tá bom, mas o que que a baleia tem a ver com B mais A? Ele não conecta, porque ele não vê o significado daquela sílaba que ele aprendeu primeiro antes de aprender que baleia escreve desse jeito. E aí ele liga o desenho da palavra com a baleia, com o significado. O signo passa a ter uma ligação com o significado. Esse é Paulo Freire. Mas o IDEB não faz isso. O IDEB está formando uma legião de pessoas, crianças, adolescentes que sabem fazer teste, são especialistas em testes, vão super bem no IDEB, mas não vão bem na vida. Já que eu falei, então, muito dos Estados Unidos, eu vou para a segunda parte aqui da nossa conversa. Eu falei que essa invenção do IDEB nasce nos Estados Unidos, né? Tem outros países europeus também, mas os Estados Unidos é que desenvolvem mais. A pessoa que implantou esse tipo de avaliação externa por testes, que foi assessora do governo do Bush e do Bill Clinton, e que também começou a induzir professor e escola a ir bem nos testes, pagando prêmio para quem se aproximasse mais da meta, das notas desse tipo de teste que eles aplicavam, é a técnica reconhecida mundialmente chamada Diana Rabbit. Você está vendo agora a capa do livro dela, aí na tela. A Diana Rabbit escreveu esse livro, publicado no Brasil. Ela deu várias entrevistas para grandes jornais da imprensa brasileira. E o que nesse livro ela fala? Exatamente o que eu tinha dito na primeira parte aqui dessa Rodar Analisa. Ela dizia: nós, durante anos, eu acreditava que estava no caminho certo, a gente estava induzindo os alunos a dar respostas esperadas, mas não educava. Ou seja, a gente ficava na casquinha da resposta, mas a gente não entendia o que acontecia na mente dele, no raciocínio dele. Deixa eu falar um negócio para vocês, para nós educadores, o que é mais importante para a gente estudar é o erro, porque nenhum aluno quer errar. O aluno pode acertar no chute, mas errar é absolutamente verdadeiro. Então, quando o aluno erra, a gente tem aí uma dica para saber como que é a estrutura mental do aluno. A gente consegue conversar com ele por que que ele chegou naquela resposta. E aí eu consigo lidar com o interior da estrutura de raciocínio do aluno e mais, eu posso entender, dependendo do que ele falar, por que que ele está tendo dificuldade que às vezes não é cognitiva, é psicológica. Ele pode passar fome, ele pode estar sofrendo bullying, pode ser uma menina que está com menstruação e está envergonhada de alguém começar a rir dela, ou é um garoto que com 11 anos está vendo as meninas ficar grandes e bonitas e ele continua com cara de bebê. Ou seja, ele pode ver a mãe apanhando do pai, não é? Pode ter problema psicológico na família ou ele próprio, né? Então, o professor, quando ele não fica só nessa avaliação de teste, ele tem mais condições de entender a estrutura mental do aluno e as dificuldades de comportamento, para definir um comportamento, por que que ele é agressivo ou apático e por que que ele faz uma resposta errada, dá uma resposta errada.
Então, a Diana Revit vai estudar nesse livro, ela vai falar da experiência de San Diego, e ela está vinculada sempre a uma concepção empresarial da educação. Porque os empresários querem vender pacotes. Lembra que eu falei lá do Taylor? Tem aquela coisa da A mais B igual a C. Eles querem uma coisa linear. Então, assim, ficar estudando neurologia, psicologia para entender o desenvolvimento humano é uma perda de tempo para os empresários. Eles têm que pegar, ensinar e conduzir o aluno para dar uma resposta certa, para ele ir para a fábrica e dar a resposta certa, e fazer o empresário ter mais lucro. E quando eles se voltam para a educação, eles pensam do mesmo jeito, pacotinhos, livros paradidáticos, pacotinhos de ensino remoto. Agora, a gente já falou, inclusive num outro eu vou dar analisa, até robôs, né, que vão substituir professores, brincando com as crianças e dando a resposta que eles querem que o aluno dê. O que a gente está falando aqui é o seguinte, é que a concepção do IDEB não está baseada no conceito de desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano é um conceito que trabalha com 3 dimensões do ser humano. A dimensão física, ou seja, o Vygotsky, que é um psicólogo muito importante para a educação no mundo inteiro, Lev Vygotsky, um psicólogo russo, ele dizia que o físico é um equipamento humano pelo qual a gente desenvolve a inteligência e os sentimentos. Então, se eu sou cego, eu tenho uma forma de pensar o mundo, desenvolver a minha inteligência diferente de quem tem a visão, né, e assim por diante. Ou seja, se eu tenho uma peculiaridade no meu físico, uma dificuldade para crescer, evidentemente que eu vou ter dificuldade em alguns esportes que a maioria não tem, né. Então o físico tem uma relação direta com o desenvolvimento humano e também com a sua relação com o mundo, com os outros, as expectativas que as pessoas têm com você e, portanto, com o desenvolvimento cognitivo também. A segunda dimensão é a dimensão psicossocial. É a visão que você tem de você, é a visão que você tem dos outros e é a relação com os outros, né. É o amor, o desejo, a tristeza, os traumas, né, e as relações sociais, né, que você vai ter na infância. Na primeira infância, uma relação só com os pais, principalmente com a mãe, depois começa com os coleguinhas, depois você vai ter relações amorosas, competitivas, e isso vai mudando, né, aí entra o mercado de trabalho, vai mudando a sua relação psicossocial, com o mundo, né, e consigo mesmo. E finalmente a dimensão cognitiva, do raciocínio, da lógica, do pensamento, da construção do conhecimento, né, e do autoconhecimento, né. Então, essas 3 dimensões o IDEB não trabalha, ele trabalha praticamente só com a dimensão cognitiva, embora ele tenha dados que poderiam trabalhar, mas você sabe muito bem que ninguém trabalha fora a nota, e a nota é só a dimensão cognitiva, na verdade, memorização na maioria das vezes, né. Eu queria só citar muito rapidamente um outro autor, para a gente ir afunilando aqui, que é o Antônio Damasio. Você está vendo o livro dele, O Erro de Descartes, que é o livro mais conhecido dele no Brasil. E o Damasio é um neurologista, ele nasceu em Portugal, mas ele mora e é professor e pesquisador da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. O que esse livro que a gente mostrou a capa agora sugere? Ele sugere que, a nossa mente, ela tem um pano de fundo como se fosse uma tela, para pintor. Essa tela são as emoções. Se eu tenho dificuldades emocionais, eu não tenho equilíbrio emocional, se eu tenho traumas violentos, é como se essa tela tivesse furada. E aí, se ela tem muitos furos, na hora que eu vou pintar, e o que é a pintura? É o raciocínio, é a cognição. Na hora que eu vou pintar a tela, mesmo que eu tenha planejado uma pintura linda, como a tela está furada, ela não absorve a tinta e aí ela fica aos pedaços. Ele está tentando dizer para a gente, e ele faz pesquisa com fluxo nervoso, com contraste, o livro é muito interessante, portanto é um livro de um cientista, de um neurologista. Ele vai demonstrar que se a gente não tem equilíbrio emocional, a gente não tem desenvolvimento racional ou cognitivo, equilibrado também. Então, a emoção está ligado diretamente com o desenvolvimento do raciocínio, do pensamento. Não tem como eu ser professor e ficar só baseado na nota do IDEB e no ranking da escola. Nós, do Instituto Cultivo, estamos fazendo um estudo na cidade de São Paulo para entender por que escolas da mesma rede municipal têm uma nota no IDEB tão avantajada e outras tão baixa.
Às vezes a distância entre uma com o IDEB alto e uma com o IDEB baixo é de 2 quilômetros, às vezes até menos. E aí nós estamos cruzando indicadores. É bem impressionante o que a gente está vendo. Nós temos, por exemplo, escolas que, embora a distância seja tão pequena, uma está diretamente vinculada com uma região de ocupação que não tem estrutura física, não tem rede urbana de atendimento, é ocupada pelo tráfico e a outra não. E de repente tem também uma escola próxima da outra, mas que as crianças que precisam de educação especial, que têm dificuldades, inclusive maiores em relação à sua família, estão concentradas naquela escola, e na outra do lado não, e o IDEB é maior. É mais estável, lembra do que eu falava? Do ponto de vista emocional, da estrutura física e tal. Regiões que têm alagamento todo ano, históricos na cidade de São Paulo, e que faz com que os alunos tenham que faltar, porque a escola fica inundada ou fica fechada, uma região perigosa e outras não. Então, de novo, se você olha o IDEB, você fica achando que o problema é do gestor ou o professor que é ruim. Nós estamos aqui para dizer que isso é muito raso, isso é pouco inteligente, isso é um reducionismo para analisar por que uma escola tem IDEB baixa, a outra alta. Há muitos fatores sociais, muitos fatores culturais, relação da família com o aluno e assim por diante, que eles entram no cômputo para o desenvolvimento humano naquelas 3 dimensões que eu falei agora há pouco. Eu termino só dizendo para vocês o seguinte: o Brasil copia os Estados Unidos, que eles próprios dizem que tem a pior educação básica da América inteira, não estou falando universitário, estou falando de educação básica. E nós temos no Brasil pelo menos 2 autores clássicos, que Anísio Teixeira e Paulo Freire, que são a base teórica do desenvolvimento da educação de um dos países que sempre estão no topo das melhores índices de educação do mundo. Agora teve um repique, mas continua muito acima do Brasil, que é a Finlândia. A Finlândia adota Paulo Freire e Anísio Teixeira. E nós adotamos os testes de avaliação externa, que nos Estados Unidos que criaram, deram tudo errado. A gente consegue sair dessa lama? Gente, se você gostou, divulgue o máximo que você puder. Isso aqui nós queremos abrir uma discussão sobre IDEB e Enem. É claro que alguém vai falar, Mas o que vem no lugar? é para isso que a gente tem isso aqui, né? E para isso que existe educação, né? A educação é para fazer a gente andar e o cérebro funcionar. Então vamos colocar o cérebro para funcionar, não vamos ficar repetindo o erro. Divulgue ao máximo. Se inscreva nos nossos canais Spotify, YouTube, Instagram. Clica lá no sininho para receber as mensagens. Tem um vídeo novo, tem um podcast novo, tal. E faça suas perguntas nos canais, no chat do YouTube, nos outros. Pergunte que a gente vai responder em outros programas que a gente divulga gratuitamente nesses canais que eu acabei de falar. Muito obrigado, até o próximo Rodar Analisa. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.